Olá, Shalom! Nós estamos aqui para falar hoje sobre um assunto que é de extrema importância. Jesus deixou este sinal vermelho para a gente, para prestarmos atenção: o perigo da apostasia, o aumento da apostasia nos últimos dias. Ele falou de várias formas. Ele falou nos evangelhos, o Espírito Santo de Deus nos avisou também nas epístolas, e nós precisamos ficar atentos, porque também Jesus, depois de todos esses avisos, ele ainda aparece para João em Apocalipse e revela para Apocalipse: olha, o meu povo vai ouvir os ensinos de Jezabel, que são ensinos de engano. Cuidado! Mas vamos andar devagar neste assunto para você entender. Precisamos começar pela palavra apostasia. Existem dois tipos de apostasia. A apostasia é o abandono da fé, é o abandono da tua caminhada com Deus. E a apostasia só é aquele que só pode cometer a apostasia aquele que já conheceu a Deus. Senão ele não abandona, ele nunca conheceu. Então esse é o risco. É de pessoas que conhecem a verdade serem enganadas como Adão e Eva foram enganados. Eles estavam num ambiente perfeito, eles tinham a presença de Deus e mesmo assim eles foram enganados. O engano é muito perigoso, porque o engano é muito parecido com a verdade. Se assim não fosse, não seria perigoso. Só é perigoso porque parece muito com a verdade. Sobre sinal vermelho, eu queria dizer sobre o alerta de Jesus. Quando eu tinha 9 anos e eu fui nadar na represa de Guarapiranga com o meu irmão, tinha uma placa para que naquele local não era proibido nadar, não poderia nadar. E eu li aquela placa e eu falei para o meu irmão, eu com 9 anos, meu irmão era mais velho, e o meu irmão falou: não, aqui não tem perigo. Tinha a placa lá e ele disse que não tinha perigo. Os salva-vidas que nos viram de longe fizeram sinal para nos afastarmos daquele local. Mas o meu irmão disse: não, eles não estão fazendo sinal para a gente ir embora. Eles estão dando tchau para a gente, dá tchau. E eu com 9 anos dei tchau para os salva-vidas. E nós entramos e nós fomos sugados pelo redemoinho. Mas é lógico que os salva-vidas estavam vendo e eles correram para nos resgatar. Foi um grande susto, um grande perigo. Nós corremos esse perigo a despeito da placa de aviso. Então, o que eu quero dizer é que Jesus colocou várias sinalizações. Em Mateus capítulo 24, ele repetiu muitas vezes: cuidado com engano, cuidado com engano. Vai ter muito engano nos últimos dias, vai ter apostasia nos últimos dias. Mas mesmo assim, as pessoas, elas comem sem provar, sem testar aquilo que elas estão comendo, alimento contaminado, ensinos que não estão respaldados na palavra, em doutrinas que estão surgindo, um evangelho novo que está surgindo. E o evangelho não pode ser novo. A despeito de evangelho ser as boas novas, continuam sendo as boas novas que Jesus contou pra gente. Não posso isolar textos, não posso criar novas doutrinas e não dá para dizer: não, o evangelho precisa ser renovado. Não, Jesus, a palavra de Deus, ele se faz novo todos os dias, mas a sua palavra, nós não podemos modificar a palavra de Deus. Então vamos pensar um pouco. Eu gostaria de convidar você a abrir comigo em 1 Timóteo capítulo 4, aonde Paulo está falando com o seu discípulo em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 a 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Esse é o perigo. Ensinos, olha o que está falando aqui. Nos últimos dias, duas palavras muito fortes. Nos últimos dias haverá muito engano e muitos vão apostatar da fé.
Então, a apostasia, eu vou dizer que tipo de evangelho que tem sido apresentado. Que tipo de evangelho? Um evangelho humanista. Que tipo de evangelho humanista? Você nem percebe que é engano, mas é. Quando o evangelho deixa de ser cristocêntrico e você vai se concentrar mais no homem, é um evangelho humanista. O evangelho humanista, ele valoriza a sabedoria, e aí você vai cair como Salomão. Salomão, ele valorizou tanto aquilo que Deus deu para ele, a sabedoria, que ele se afastou, ele ficou orgulhoso, e ele se afastou e ganancioso. Ele queria só os prazeres, e ele não tinha mais prazer na presença de Deus. É só você ler o Eclesiastes. E eu quero dizer que o evangelho humanista é o evangelho voltado para um homem que é empoderado, um homem que é o máximo, é 10 passos para o sucesso, 10 passos para você se sentir melhor. Tudo é você. E não ensina que o evangelho é a porta estreita, renúncia, santificação, que o evangelho sempre é e sempre será isso, que o evangelho é carregar a cruz, é negar a si mesmo. Por mais que você seja empoderado, você não pode ter poder sem Cristo. Por mais que você seja maravilhoso, você não pode ser maravilhoso sem entender que você é uma pessoa falha e precisa da misericórdia de Deus todos os dias, e que você precisa, o que Jesus disse, carregar a sua cruz todos os dias. Todos os dias, como Paulo disse, você tem que esmurrar a sua carne. Você tem o pecado dentro de você, você tem o Espírito Santo dentro de você, mas você tem uma natureza pecaminosa que até o momento de estar na presença de Deus, você vai ter que lutar contra ela. É morrer todos os dias para viver com Cristo. Então, quando o Evangelho só coloca, são riscos, são perigos, que você fala, não, isso aqui não é engano. Engano é só não estar longe da presença de Deus. Não, engano é você estar na igreja e você só estar cantando músicas que te empoderam, mas não te levam para o poder de Deus, não te levam para engrandecer a Deus. Bom, este é um engano que existe dentro da igreja. Existe outro engano para você apostatar da fé, é quando muitas pessoas, e aqui nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, muitos líderes ensinando que não é mais necessário congregar, que a igreja tem defeito. Desde quando que não tem defeito? Desde Jesus, desde a igreja primitiva, a gente vê que teve problema entre Pedro, entre Paulo, mas foi resolvido. As diferenças sempre vão existir, porque nós somos pessoas em construção, mas o Senhor nos ensinou a congregar. Jesus nos deu o exemplo. Ele ia todo sábado e ele não precisava, ele era Deus, mas foi para nos ensinar. Para a sinagoga, está assim escrito. Ele te ensinou a se reunir, como é bom e como é suave. E viver unido os irmãos, como é bom, como é agradável viver unidos os irmãos. Ele sempre nos ensinou. Foi uma ordem de Deus e se reunirem 3 vezes por ano, todo mundo em Jerusalém, nas 3 festas. Ele nos ensinou, ele mesmo, Jesus, fez isso. Nas festas, ele subiu para Jerusalém, ele morava na Galileia, e ele foi, você vê registrado nos evangelhos. Se fosse para não congregar, ele diria, gente, a partir de agora, cada um busque a Deus em sua casa, não é necessário ir para a sinagoga, não é necessário ir para o templo. Não, ele ensinava no templo, ele fez milagres no templo, ele subia para Jerusalém nas 3 festas e durante o ano todo, fora as festas, ele ia para a sinagoga. Então são enganos sutis que entram dentro da igreja para que você esfrie, para que você desanime, porque não existe seguir o evangelho. Não, eu só vou seguir na minha casa, online, vou me sustentar com a palavra. Eu te faço uma pergunta, dá para você, alguém fazer o teu casamento online? Dá para alguém fazer um enterro online? Dá para alguém consagrar uma criança online? É a mesma coisa? Não, não é. Olha, por mais que o mundo tenha modernizado, o evangelho permanece o mesmo, é viver unido e congregar. Então eu estou falando de alguns aspectos, são enganos sutis, que vão fazer com que você crie um outro evangelho, porque isso não é a Bíblia. A Bíblia ensina a congregar. E agora eu quero que você abra comigo 2 Timóteo,
capítulo 2, no versículo 16. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Você está vendo que duas pessoas na igreja primitiva começaram a ensinar coisas que não estão na Bíblia. Hoje a gente vê muita gente dizendo, olha, sabe de uma coisa? O Jesus, ele não vai voltar, porque ele sempre anunciou. E tem muitas pessoas ensinando isso e muitas pessoas acreditando. Cuidado com ensinos distorcidos da palavra. Você precisa estar fixado num local onde ensine o evangelho verdadeiro, genuíno, em que santidade sempre é e sempre foi e sempre será. A renúncia sempre foi e sempre será e sempre vai, e você tem que viver renúncia o tempo todo. E eu quero ainda ler mais uma passagem, mas antes eu quero dizer um alerta para você. O Senhor disse que nos últimos dias, em Amós capítulo 8, ele disse que nos últimos dias haveria fome, e fome não de pão, mas da palavra de Deus. Se você reparar, as pessoas hoje estão muito abertas, porque elas não encontram solução e elas estão sedentas de ouvir sobre Deus. Durante a pandemia, as pessoas ficaram muito receptivas, porque elas viam que por muito tempo a ciência não teve solução, os governos não tiveram solução e muitos se voltaram para Deus. Mesmo que a pandemia tenha passado, muitas pessoas ainda estão com o coração aberto, porque elas estão vendo que a economia, a segurança, tudo está ruindo. As pessoas estão abertas para ouvir a palavra. Mas porque elas estão abertas, talvez elas estejam abertas também ao engano, porque assim foi com os profetas que eram discípulos de Eliseu. Era tempo de fome sobre a terra. Naquele tempo era fome de alimento mesmo, de comida. Mas hoje eu digo que é fome espiritual que está sobre a terra. E esses discípulos saíram em busca de alimento. E um deles encontrou um legume muito parecido, chamado colossíntida, parecido com um legume comestível. Ele levou e fizeram um ensopado. E de repente as pessoas começaram a passar mal, porque não era comestível, era venenoso. E todo mundo chamou Eliseu só na última hora. Eliseu, morte na panela, morte na panela. Isso está escrito em 2 Reis, capítulo 4. Eliseu, morte na panela, morte na panela. E Eliseu pegou farinha, jogou sobre a panela e disse, a morte não está mais na panela. E eu digo para você que quando você busca muito alimento, sem você entender se é realmente um evangelho genuíno e verdadeiro, você pode estar comendo morte na panela, buscando a verdade, mas entrando no engano. E eu digo que quando Eliseu jogou o trigo é a própria palavra. Então a palavra de Deus é a verdade. Não vá atrás de palavras de homens ou de textos isolados, com doutrinas isoladas ou com um evangelho novo e moderno. Quando começa a desprezar pessoas, líderes, você não pode desprezar o que Billy Graham pregou. Quando, não, isso é um evangelho antigo. Não! Billy Graham, ele pregou um evangelho que é verdadeiro e é moderno, porque é a verdade de Deus. Você não pode dizer que o evangelho que Reinhard Bonker, o tipo de evangelismo de Reinhard Bonker é antigo. Não, é um evangelismo. Ele pregava a cruz. Então este é o verdadeiro evangelismo. Então não desconfie quando fala de que é um evangelho antiquado e que precisa se renovar, porque o evangelho, ele não tem fórmulas. A fórmula é Jesus. E tudo que fugir disso é engano. Por isso que tem tanto aumento de apostasia. Esse aumento de apostasia teve no tempo de Elias. Por isso que as pessoas estavam cocheando entre dois pensamentos. Com um ouvido, elas ouviam o ensino de Deus, e com outro ouvido ouviam os ensinos de Jezabel,
que mandava os seus profetas ensinarem. Olha, isso é muito radical, seja mais flexível. Um evangelho de porta larga é um evangelho flexível. Não, isso aqui a gente pode tolerar. Não, eu digo para que Deus não muda, é imutável. Então não adianta você querer flexibilizar e dizer que a porta larga é o certo. A porta estreita, o caminho apertado, sempre vai ser o caminho para o reino dos céus. Agora, eu queria ler com você, cuidado. Pessoas que menosprezam aqueles que estão pregando, que querem sucesso nas redes sociais, desprezando aqueles que estão pregando a verdade, é o que está escrito em 2 Timóteo, de novo, hein? Eu quero que você leia agora em 2 Timóteo 3, a partir do versículo 8. Do versículo 1 ao versículo 8, está falando como as pessoas serão nos últimos dias. As pessoas terão um caráter corrompido, elas serão, só para você entender, elas serão traidoras, como está escrito no versículo 4, elas no versículo 4 serão traidoras, atrevidas, mais amigas dos prazeres do que amigos de Deus. Versículo 5, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe dessas pessoas. Ela está falando, nossa, essas pessoas, elas são traidoras, são atrevidas, elas são rebeldes, elas implantam a divisão no meio da igreja. Foge dessas pessoas. Elas têm aparência de que são pessoas de Deus, mas na verdade não são. E aí o Senhor, ele deixa um aviso através do Espírito Santo de Deus no versículo 8. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos. Mas também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Aqui está falando o nome de duas pessoas que você fala, quem foi Janes e Jambres? Janes e Jambres foram dois magos lá do Egito, no momento em que Moisés estava, sempre que Moisés ia dizer a palavra e a verdade, esses dois homens resistiam à verdade e diziam, não, eu tenho algo parecido que é melhor. Eles imitavam tudo que Moisés fazia. Moisés fazia, através de Moisés fluía um milagre e eles repetiam esse milagre. Isso está escrito, depois você leia lá em Êxodo capítulo 7, está escrito também em Êxodo capítulo 8. E o momento final que eles não conseguiram imitar foi em Êxodo capítulo 9, versículo 11. Aí eles não conseguiram imitar a praga que Moisés, ali, ele foi canal de Deus para que viesse aquela praga. Quando eles não conseguiram imitar, estes dois homens que resistiram à verdade, levando engano a muitas pessoas, olha, Moisés não é tudo isso não. E olha, eu também sei fazer isso. É algo muito parecido, está vendo? As trevas estão fazendo algo muito parecido com a luz. E as pessoas ficaram em dúvida, então Moisés não é tudo isso não. Janes e Jambres conseguem imitar, eles também fazem e é muito mais fácil o evangelho que Janes e Jambres estão pregando. Eu vou seguir o que eles estão falando, eles estão falando que eu posso fazer tudo o que eu quero. Mas teve um momento em que esses dois homens que resistiram à verdade tiveram que dizer diante de todo mundo, verdadeiramente esse é o dedo de Deus, e não conseguiram imitar. Por mais que o engano possa ser parecido com a verdade, ele não vai muito longe. Ele cai por terra, mas o perigo é você perder a sua fé. É aí que entra a apostasia. Você vai ficar decepcionado, você vai ficar frustrado, você vai esfriar na fé. Então, cuidado com a sinalização que Deus te deixou. É tempo de buscar a presença genuína de Deus. E a presença genuína de Deus é a palavra de Deus e é o que Jesus ensinou. A graça não tornou o evangelho mais fácil. Olha só, na lei, se uma pessoa adulterasse, ela morria apedrejada, mas ela tinha que ser apanhada em flagrante. E Jesus é a graça. Jesus é a graça? Sim. Jesus disse, aquele que olhar já pecou, já se deitou. Aquele que olhar com olhar impuro já pecou. Olha, na graça, se eu matasse o meu irmão, eu seria homicida e receberia uma grande punição por ser homicida na lei.
Agora, na graça, olha o que Jesus diz: se eu não amar o meu irmão, eu sou homicida. Então, a graça facilitou o teu caminho para o céu. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que te leva para o céu, mas não facilitou a tua vida em relação à renúncia de pecado e não viver em pecado. Então, cuidado com a apostasia, porque o engano nos últimos dias está aqui, bem pertinho, está nas redes sociais, entra na tua casa com a maior facilidade. Agora, eu disse que tinha 2 tipos de apostasia. Falei longamente sobre a apostasia da fé, ensinos de engano, mas eu quero te dizer que agora eu gostaria que você abrisse em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Existe o outro tipo de apostasia que está por acontecer em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do versículo 3. Está escrito: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Bom, o outro tipo de apostasia é o anticristo entrando na sociedade para corromper a sociedade, afastar o homem completamente de Deus em termos de sociedade e tocar na mente dos nossos jovens e das crianças a ponto de eles acharem que aquilo que quebra os princípios de Deus é normal e é aceitável. Aí está o nosso papel de estarmos levando nossas crianças, nossos jovens, para conhecer a verdade de Deus e os princípios de Deus e a viver uma vida diferente. Mesmo que a maioria aceite, você não vai aceitar, você e sua casa não vão aceitar, vocês vão ser diferentes como Noé. Todo mundo no tempo de Noé, está escrito em Gênesis capítulo 6, era violento, mas a família de Noé era diferente. Todo mundo no tempo de Noé não ouvia Deus, havia uma surdez espiritual, mas a casa de Noé ouvia a Deus. Todo mundo no tempo de Noé estava corrompido, era perversão, mas a família de Noé vivia uma vida com Deus, eles eram diferentes. E aqui fala sobre tudo contra Cristo. Anticristo é contra Cristo, é uma sociedade que se levanta contra os valores de Deus e os princípios de Deus, assim como na Torre de Babel, assim já aconteceu várias vezes na história da humanidade, assim como Sodoma e Gomorra, cujos pecados subiram até os céus, porque eram verdadeiras abominações. A sociedade estava corrompida, porque o espírito do anticristo, antes dele se manifestar, ele já vai estar atuando na sociedade. Antes dele se revelar e se assentar no trono, como aqui está escrito, no templo de Deus, que essa vai ser o ápice da apostasia, ele vai corromper a sociedade como um todo. E cabe a nós andarmos diferente e andarmos na contramão. Por isso, cuidado com o aumento da apostasia. Eu espero que você tenha entendido e se você gostou deste vídeo, não saia sem deixar um like, porque isso ajuda a palavra a ser divulgada e você se torna assim um grande semeador da palavra. Que o Senhor te abençoe e até o nosso próximo vídeo.